Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a escuridão oculta. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, vou ler versículo 12. Diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje é 21 de dezembro de 2022. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que aqui estou em oração e apresento a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nos ajude aqui, Pai, precisamos do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo a escuridão oculta. Quando o Espírito Santo estava me dando essa palavra, eu fiquei aqui vendo, uma imagem deste mundo, uma imagem tenebrosa. Gente, esse mundo, está numa situação tão difícil, tão complicada, que eu acho que em todas as épocas, eu acho que o ser humano nunca viveu dias assim. E o que mais me impressiona é que tem muita gente achando que tudo isso é normal porque amanhã vai melhorar. Nós estamos indo para um abismo tão profundo. Eu digo nós porque é a humanidade toda. E que a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco. As nações, o globo Terra, está vivendo uma expectativa tremenda. Eu sei que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Está tudo na Bíblia. Mas é doloroso, gente, passar por isso e saber que vai piorar. Por isso que a gente tem que se apegar a Deus. Nós estamos vivendo em uma era chamada globalização, onde tudo e todos, mesmo longe, estão perto. O avanço da ciência, já predito, pelo profeta Daniel, é só ler o livro do profeta Daniel, capítulo 12, e versículo 4, que ele fala sobre esse avanço da ciência. Esse avanço tem causado, gente, alvoroço, brigas e muitas mortes mundo afora. Isso tudo não é algo apenas humano. Eu sempre fico olhando para as coisas que acontecem na Terra, mas vendo também de uma forma mais profunda o campo espiritual, o campo oculto. E vejo realmente, como deu o título aqui, uma escuridão oculta, porque não é somente a ação dos homens, mas há uma participação efetiva das potestades, daquilo que Paulo fala aqui, das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nos ares. Existem demônios que agem de uma forma geográfica em regiões específicas. Isso está nos exemplos bíblicos dos antepassados,
onde cada região tinha um deus, invocava um ser, e aí era em formato de um bezerro, de um bicho, de um dragão, tinha seus nomes. E esses deuses com D minúsculo eram exatamente deuses que eram figuras espirituais, hostes espirituais que agem nas regiões celestes ou celestiais, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? A Bíblia fala de 4 tipos de céu. Eu já falei isso em outra palavra do dia, mas existe uma região celeste em que os demônios agem. Eu poderia até dizer que é nessa parte que a Bíblia fala de segundo céu. O primeiro é das aves, Jesus falou sobre isso, que as aves têm, né, o seu espaço. O segundo, eu entendo que é este aqui, onde as hostes espirituais do mal agem. O terceiro é o que Paulo fala, que vê como paraíso. E existe o céu dos céus, que está escrito lá no livro de Deuteronômio, que é o céu onde Deus habita. Então, são essas 4 dimensões acima de nós aqui na Terra. Mas além dessas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a Bíblia fala que também existem as ações de demônios aqui na Terra mesmo, pisando aqui, né, no solo terrestre. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, fala sobre isso. Vamos ler aqui? Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, a mesma que estava lá no Éden e enganou Eva, segue o texto, chamada o diabo. O diabo tem esses outros nomes aqui também, tá? Dragão, serpente. Olha o outro nome dele, e Satanás, segue o texto, que engana todo mundo. Gente, não tem foto para diante da tentação do cão, não, do bicho, não. Engana todo mundo. É por isso que ontem eu falei sobre, né, a maior vergonha, e que muitas pessoas não confessam os seus pecados, ou seja, foram enganadas por esse ser aqui, pelo diabo, mas não confessam por capricho, por causa de posição, por exemplo, eclesiástica. Aí tem vergonha. Ele engana todo mundo, não tem bom não, sabe? Às vezes eu fico até preocupado com alguns crentes que se julgam até mais santos do que outros, que acham que nunca pecam. Mas aqui, ó, presta atenção, o diabo engana todo mundo. Aí, veja onde ele está agora. Segue o texto. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então tem demônios que agem aqui na terra mesmo, no sentido solo. Não estou falando aqui agora daqueles que Paulo fala, que agem em regiões celestiais, né? As hostes da maldade. Então existem aqueles que agem aqui, no solo terrestre, né? Então são realmente potestades do mal que agem em regiões específicas desta terra. Que Deus nos ajude a estarmos sempre atentos nesta escuridão oculta. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.